E como é que você vê aí o Brasil ainda, esquecendo um pouco o Musk, vai ser terrível daqui para adiante, mas, digamos, esse quadro que se formou até 8 de janeiro para cá, como que você vê aí o desenvolvimento da democracia brasileira? Os desafios, as vitórias, os poucos avanços em algumas áreas, como é que você dá um balanço aí? Vamos pensar juntos aqui, Nassif. Se nós compararmos as instituições brasileiras com, por exemplo, as norte-americanas, nós temos motivos objetivos para ter algum alento. O Jair Bolsonaro foi declarado inelegível 6 meses após o encerramento do seu mandato. O sistema norte-americano não conseguiu responsabilizar juridicamente o Donald Trump, por isso ele voltou. E havia razões de sobra para fazê-lo. Fraude financeira em Nova York, onde ele declara o imposto de renda, mas fraude financeira profissional. A retirada de documentos oficiais da Casa Branca levados para Mar-a-Lago, na mansão dele na Flórida, é um crime federal. Incitação à invasão do Capitólio no 6 de janeiro, havia controvérsias, mas há um áudio no qual se escuta o Donald Trump pedir para o que seria no Brasil o equivalente ao procurador regional eleitoral, pedir para ele conseguir alguns milhares de votos para alterar a eleição. Ao áudio, Nassif. Está gravado, nós todos escutamos esse áudio. Nessa comparação, a justiça eleitoral brasileira sai com enorme vantagem. Até mesmo porque no sistema norte-americano não existe o nosso equivalente de um tribunal superior eleitoral, não existe uma justiça federal eleitoral. É tudo do que pelo federalismo, são todas, no máximo que há, são centros estaduais da justiça eleitoral. Então, 2, a prisão do general Braga Neto tem enorme importância. Sim. Porque ele não foi o primeiro general 4 estrelas preso no Brasil, mas foi o primeiro preso não por ordem do Executivo ou das Forças Armadas. Ele foi preso, isso é fundamental, porque o Supremo Tribunal Federal avocou a si a responsabilidade dos atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito e não o Superior Tribunal Militar, onde ninguém seria punido. Então, mas que o Judiciário tenha assumido essa tarefa, tenha solicitado a prisão preventiva do general Braga Neto, que a Procuradoria-Geral da República tenha corroborado o pedido e que ele tenha sido conduzido para a prisão não por oficiais do Exército, mas por agentes da Polícia Federal, isso é inédito. Isso é absolutamente inédito e é muito importante. Agora, nós vamos enfrentar, Nassif, vamos enfrentar algo que eu acho que nunca houve na história do Brasil. E você e eu já temos uma idade avançada. Nenhum de nós jamais imaginou, Nassif, nós imaginamos muitas vezes deputados e políticos tão alinhados com os interesses americanos que, do ponto de vista econômico, sempre buscavam ajustar a economia brasileira aos interesses norte-americanos. Isso sempre houve. Sempre houve. Mas eu não me lembro, você pode me ajudar, Nassif, mas eu não me recordo de deputados brasileiros eleitos com voto do povo brasileiro, sustentados pelo imposto brasileiro. Eu não me recordo de deputados brasileiros escreverem de maneira submissa, no inglês claudicante, de viajarem, solicitarem ao governo americano sanção para o Estado brasileiro, sanção econômica para o Estado brasileiro. Eu não me recordo disso. Isto não é mais, como diria o Brizola ali na década de 60, os entreguistas. Isso é uma total falta de caráter. É uma coisa que eu nunca vi acontecer. Olha, o máximo que eu vi até hoje foi o Mangabeira, Otávio Mangabeira, beijando a mão do Eisenhower. Que foi um escândalo, mas foi o máximo que ele chegou. Mas parece que não parece que era o efeito da fotografia, ou ele beijou mesmo. Para a história. Ele beijou. E veja, e lembre-se, recorde-se, Nassif, o escândalo que foi, pois o estigma que isso causou. Nós tivemos um presidente que bateu continência à bandeira americana, o Jair Messias Bolsonaro.
Nós tivemos um presidente que, vendo o Trump passar nos corredores da ONU, disse I love you, I love you. Resposta do Trump. Você lembra da resposta do Trump? Nice to see you again. Quer dizer, eu te amo, eu te amo. Bom vê-lo de novo. Foi embora. Nós temos... deixa eu contar um pouquinho agora, um outro episódio. Claro. O George Bush, quando conheceu o Lula. Um cara do Partido Republicano conheceu o Lula. Isso aí, a informação que eu tenho era de um tipo colaborador nosso, André Araújo, com ligações estreitas lá com o Partido Republicano, o jeito que conduziu aquela viagem do Dirceu lá, o encantamento do George Bush com o Lula pelo fato dele ele honrar o seu país e a sua origem. Totalmente o oposto do cara que queria bater continência para a bandeira americana, rapaz. É isso. Não, então, nós vamos enfrentar agora uma quadra muito difícil. De um lado, o governo Trump com um projeto expansionista que, na verdade, é um projeto anti-China. De outro lado, nós vamos enfrentar as plataformas voltadas de maneira decidida contra o Brasil, especialmente o X. E nós ainda temos que enfrentar políticos brasileiros que solicitarão intervenção americana contra o governo brasileiro. É espantoso. É espantoso, Nassif. É verdadeiramente espantoso. Então, essa conjunção não será uma conjunção fácil, mas eu mantenho o meu otimismo irresponsável. Vamos derrotá-los.